Nós vamos falar de um assunto, para muitos não é problema, é um assunto super conhecido, mas mesmo quando olhamos para dentro dele, sempre aprendemos alguma coisa a mais. E não é por você saber alguma coisa que o púlpito está tratando, que você deve simplesmente dizer, eu já sei isso. Eu recordo de um certo jovem, antigamente, tudo que ele ouvia do pastor, na igreja, eu já sei. Isso não passa nada mais do que uma petulância. A gente nunca sabe demais. Jesus nunca chamou seus discípulos de mestres, chamou discípulos, que quer dizer aprendiz. E nós somos todos discípulos, estamos sempre aprendendo. Não é isto? E hoje eu quero falar sobre uma aparente contradição para muitos dentro da Bíblia relacionada ao batismo. Em Mateus capítulo 28, 19, temos ali Jesus dizendo: Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Foi Jesus que ordenou? Foi. Mas 10 dias após, nós vemos no dia do Pentecoste, o dia que o Espírito Santo veio e habitou naqueles irmãos, e ali, quando se manifestou o povo de Israel, muitos perguntaram, quando ouviram Pedro dizer o que vocês estão vendo, é o cumprimento da Bíblia, Joel. E eles, como estava de fora, mas eles criam e queriam, eles perguntaram, o que devemos fazer, varões e irmãos? Quer dizer, nós queremos também isso sobre nós. Nós queremos receber o cumprimento da profecia. Então, em Atos 2:38, Pedro respondeu a eles, Pedro e os demais apóstolos: Arrependei-vos e seja cada um de vós batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, milhões de pessoas não compreendem isso aí. Foi Jesus que mandou. Eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro. Mas cabe uma pergunta. Pedro e os demais apóstolos desobedeceram a Cristo? Ou somos nós, vamos dizer, de um modo geral, que não estamos compreendendo a linguagem de Deus? Porque batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo já começa aqui. Batizar em nome é no singular, não é em nomes. Não são 3 nomes, mas um só nome, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, se tivesse escrito em nomes, nós teríamos que procurar os 3 nomes dentro da Bíblia, como chama o Pai, como chama o Filho e como chama o Espírito Santo. Porque Pai é um título de um homem que pôde gerar filhos.
Enquanto ele não tem filhos, enquanto essa menina não tem filhos, ela não pode ser mãe. Mãe é um título de quem teve a capacidade de gerar o filho. Pai é um título, então não é nome. Veja, filho é um título, porque é nascido de pai e mãe, mas não é um nome. E Espírito Santo não é um nome. A Bíblia diz é um Espírito Santo. Claro que Deus é Espírito e claro que é Santo. Então, por isso Pedro deu a resposta certa. E nós queremos caminhar aqui explicando dentro de uma pergunta de alguém que já estava, que não entendia isto, e fez esta pergunta, irmão Brana, e nós queremos simplesmente caminhar por essa resposta. E, irmão Brana, qual é o falso batismo que o Senhor estava falando ontem à noite? Foi o da água ou do Espírito? Se é da água, o Senhor disse, no nome de Jesus Cristo, porque Mateus 28, 19 diz, Pai, Filho e Espírito Santo, por favor, explique. Quer dizer, o Senhor falou que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, como São Pedro falou, mas a Bíblia diz que é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, há uma aparente confusão para muitos, mas para aqueles que já têm a revelação, que Deus abriu o entendimento, é a coisa mais simples. Mas enquanto a coisa está fechada, é difícil e devemos respeitar. Não é porque você vê que deve pisotear aqueles que não veem. Mas é com calma, é com ensino, é abrindo a Bíblia, é mostrando. E eu creio que há homens e mulheres que querem estar de acordo com as Escrituras, porque sabe que as Escrituras é a palavra inerrante, a palavra de Deus. Eles não querem estar de acordo com homens, mas com as Escrituras. E nesse aspecto, então, vamos olhar. Agora, estas são meio embaraçosas, mas creio que tem outra aqui em algum lugar. São como umas 3 perguntas, né? Eu vou soltar alguma coisinha. Mas, agora, seja qual for a maneira como você foi batizado, isso não me importa. Mas quero falar da doutrina apostólica da Bíblia. Então, há vários tipos de batismos. Tem os batismos que é para frente, outros para trás. Uma vez em Moçambique, eu fui batizar alguém e havia algumas pessoas batizando outros. Um homem com cajado, uma religião chamada João Batista, e eu sei que ele pegou aquela pessoa e, coitado, quase afogava as pessoas. Seja como for, mas nós temos que procurar é a maneira, o batismo certo, e o batismo certo é a maneira apostólica, como os apóstolos fizeram. Não é a maneira de uma religião, de uma denominação, de uma tradição, não. É a maneira apostólica. Porque a igreja está fundamentada sobre os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Agora verificamos, ontem à noite,
que quando a Igreja Católica foi organizada, que ela saiu com uma falsa comunhão, dizendo que quando você recebe a Santa Eucaristia, que significa a Santa Comunhão para eles, você recebe o Espírito Santo. Isso não é o Espírito Santo, é uma hóstia. A Igreja Protestante já tem outra forma. Dá um aperto de mãos, coloca seus nomes no livro, isso é o que ele chama de recebê-lo. Porém, a maneira verdadeira de recebê-lo foi pelo batismo do Espírito. Então, um ensina de uma maneira, os católicos ensinam a tomar a hóstia e ali a pessoa recebeu. Outros simplesmente dá a mão, põe o nome no livro e está bem. Mas a maneira bíblica é através do batismo do Espírito Santo. Essa é a forma de receber a Cristo. E agora, a Igreja Católica introduziu o catecismo. Lutero tinha, a Igreja Metodista o tem, os episcopais o têm, muitos têm o catecismo. Vocês sabem o que é isso? Catecismo? Levante a mão, vamos ver. Muita gente fez, né? Aquelas introduções, aqueles livrinhos que você tem que decorar e aprender ali. Muitas das tradições da Igreja Católica ainda permanecem agarradas na Igreja Protestante, as quais as torna parte dela, de acordo com a Bíblia. Mas nunca houve uma pessoa, jamais, em todas as páginas da Bíblia, que alguma vez tenha sido batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca houve uma pessoa batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, até o início da Igreja Católica. E isto não está na Bíblia em nenhum lugar. E se alguém puder encontrar em algum lugar ali, diga-me e mostre-me onde uma pessoa foi batizada usando o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Por favor, mostre-me, pois tenho passado por isso muitas e muitas vezes, por 20 e tantos anos agora, e isso é um erro, é um credo católico e não um mandamento bíblico. Todo cristão genuíno, verdadeiro, preocupado com a sua alma, o seu destino eterno e a sua fidelidade a Deus deveria analisar isto. Por quê? Repetindo, não vemos dentro das Escrituras, o Novo Testamento, nada. Ninguém sendo batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe, mas o que vemos em várias partes no Novo Testamento é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, provando que esta pessoa morreu por ele e ele aceitou o sacrifício e recebeu este nome, provando assim que está certo, porque não há outro nome dado em cima nos céus ou embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos, né? Leva, pois, contigo o nome. Agora, vamos descobrir o porquê. Vamos à sua pergunta, querido irmão. Mateus 28, 19. Muito bem. Vamos voltar. Abra sua Bíblia comigo.
Não é preciso você abrir, não. Mas se puder colocar na tela, tudo bem. Para que você possa ler comigo. Este é o lugar onde é abordado isto. Um lugar na Bíblia de não disse Jesus, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Quer dizer, não tem que haver mais Bíblia para confirmar. Posso levá-lo à Bíblia onde diz, Judas Iscariotes foi e se enforcou. E logo, vá e faz o mesmo. Posso levá-lo onde Jesus disse, quando o Filho do Homem, que era ele próprio, que agora está no céu, vier novamente, e estando ele bem aqui na terra, e disse, o Filho do Homem que agora está no céu. Ele estava aqui, mas estava lá. E estando e bem aqui na terra, você tem que conhecer a Deus para conhecer sua palavra, para conhecer a linguagem dele, né? Você não é de se admirar que você diga, isso se contradiz, é confusão, porque Deus disse que escreveu dessa maneira para escondê-la dos sábios e entendidos. E deixe que as pessoas se humilhem no altar e Deus a revelará a elas. Em outras palavras, há certas coisas dentro das Escrituras que elas estão ali com um propósito. Entende? Para enganar o sábio e o entendido. Mas Deus revela aos pequenos, aos interessados de coração. Por isso que você vai encontrar pessoas dizendo, a Bíblia tem erro, a Bíblia tem falha, tem isso, tem aquilo. Não é que tem falha. Não é que tem falha. Ela está certíssima. A falha está na maneira natural, humana, de que por não entender a linguagem de Deus, como disse Jesus aos fariseus, por que é que a minha linguagem não entra em vós? Quer dizer, por que vocês não compreendem? Mas os apóstolos compreendiam, não é certo? Agora aqui está a Escritura, Mateus 28, 19, põe lá. O único lugar na Bíblia que menciona esses títulos. Ide, portanto, e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que tem que usar o nome. Agora, a maneira como você é batizado é em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. As pessoas batizam quando não tem a revelação. Eu te batizo, irmão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Coloca-se um nome na frente de cada título. Isso faz o quê? 3 deuses. 3 nomes. Isso é a origem da interpretação da doutrina da Trindade. E o irmão Branham diz, isso nem mesmo está escrito, mas está assim, ensine todas as nações, batizando-as em nome, é um só. Agora olhe em sua Bíblia e veja se ela diz nos nomes, ou no nome. Agora você diz, primeira vez que
Eu ouvi isso, eu recordo bem, pastor, estávamos em um retiro, e o pastor Joaquim, ele escreveu no quadro, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ele sublinhou a palavra nome, que inclusive está em maiúsculo. Daí ele sublinhou e disse, veja que aqui está dizendo nome, é um só. Não está dizendo nomens, plural. Eu recordo de um irmão ao meu lado, ele disse, é mesmo. Eu olhei para ele e pensei comigo, o que é que ele viu que eu não vi? Depois o velho irmão Juca, um pai do pentecostal ali em Goiás, muito conhecido, ele, quando terminou ali no recreio, ele pôs a mão sobre o pastor Joaquim e disse, agora podemos cantar o Quão Cego Eu Andei. O pastor Joaquim estava murcho, porque ninguém entendeu, né? Mas, ó quão cego eu andei e perdido vaguei. Deus, ele abre o entendimento, e quando abre, aquilo é como uma janela que se abre e entra um ar fresco e uma luz, e a confusão vai embora. Não é certo? Agora, batizar em nome do Pai, repetir, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, isso não está escrito. Eu vou andando nisso aqui. É uma ordem, e uma ordem ela tem que ser cumprida, não repetida. Cumprida. E Jesus mandou batizar em nome. Tem que ser dito o nome, aí vai cumprir a ordem. Agora, se a pessoa vai remedar, repetir, isso não é cumprimento. Não é certo? Vou dar um exemplo. Jesus disse assim, em meu nome expulsarão os demônios. Como é que a gente expulsa o demônio? Então tá, vamos expulsar o diabo que está numa pessoa. Eu chego, você chega e diz assim, em meu nome expulsarão os demônios, sai dele, Satanás. Será que o bicho velho vai obedecer? Foi remedado, foi repetido, não foi usado o nome. Da mesma maneira, o batismo tem que ser usado o nome. Não repetir o nome. É certo isso? Então está escrito no nome, não nos nomens. Aqui não faz muito tempo, em uma reunião, uma pessoa disse, há uma contradição na Bíblia. Eu gostaria que você me explicasse por que Jesus disse às pessoas para que batizassem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E Pedro veio e os batizou em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. Disse, se isso não se contradiz, não sei o que é contradição. Respondi, é porque você não buscou a Deus corretamente. Ele interrogou, irmão Brana, faz alguma diferença se eu me batizar desta ou daquela maneira? Certamente que sim, e o provarei pela Bíblia. Vamos dar um exemplo, Moisés. Deus falou a Moisés. Ao chegar diante da sarça, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
E se ele argumentasse: agora, Senhor, sou um homem reverente, minhas sandálias são um pouco difíceis de tirar, então vou tirar o chapéu. Ele nunca disse chapéu, ele disse sandálias. É o que a Bíblia diz, é verdade? Aqui, 10 dias, esta foi a comissão. 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, ele deu a comissão. E quando Jesus subiu, ele comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo e ensinasse as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E 10 dias depois, eles subiram a Jerusalém e esperaram no cenáculo até que o Espírito Santo veio. Então, quando começaram a pregar, indagaram: o que podemos fazer para sermos salvos? Pedro proclamou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja só. Então ele foi à casa de Cornélio, Pedro, né? E disse: arrependa-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ele foi até lá e encontrou algumas pessoas já batizadas. Disse: vocês têm de ser batizados novamente no nome de Jesus Cristo. E desceu a Samaria e disse: batize-os no nome de Jesus Cristo. E em nenhuma ocasião aqueles títulos foram invocados por uma pessoa. Nunca. Você pode dizer: há uma contradição então? Não, não há. Pergunte ao Espírito Santo agora e observe-o revelá-lo a você. Abra o seu coração. Agora não tenha preconceito. Se você tiver, Deus não pode falar com você. Quer dizer, a pessoa tem um preconceito, já tem a sua mente formada, né? Como que Deus vai fazer? Deus precisa de um vaso vazio para ele encher, não de um vaso cheio. Se for cheio, ele vai ter que esvaziar para poder encher. Mas se você não tiver preconceito, diga: estou buscando realmente a verdade. Irmão Brana, se Jesus disse aos discípulos: vão e façam isto, e eles foram e fizeram algo diferente aqui, e ainda assim Deus abençoou isso, e por toda a Bíblia. Agora, teria eles feito o que Jesus lhes disse para não fazerem? Se assim o fosse, eles teriam desobedecido. E Deus nunca honrará a desobediência. E se ele a honrasse, ele teria honrado Eva e impedido tudo no princípio. Quando Deus diz qualquer coisa, ele tem que guardar sua palavra. Ele é soberano. Então, ou Pedro cometeu um erro, isso é o que os apóstolos disseram. Um companheiro argumentou: isso é o que os apóstolos disseram. Vou fazer o que Jesus disse. Bem, se os apóstolos fizeram o que Jesus lhes disse para não fazerem, o que aconteceria? E se os apóstolos que escreveram esta Bíblia, Paulo escreveu tudo isso e foi Paulo quem os fez ser batizados novamente, Atos 19, né? E se Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, então que tipo de Bíblia você tem e está tentando ler? Vamos aqui. Não era só Pedro. A Bíblia diz Pedro e os demais apóstolos, menos Judas, porque esse tinha se ido.
Se Pedro falasse, batiza em nome, se Pedro estivesse errado ao responder a pergunta do povo, Mateus estava ali e diria, não, irmão Pedro, você está entendendo errado. Não havia má compreensão entre eles, eles tiveram a mente aberta para compreender as Escrituras. Então, o fundamento da igreja não começou errado. A desculpa de muitos é, eu prefiro obedecer a Jesus do que obedecer a Pedro. Pedro errou. Sim, ele errou lá ao negar a Jesus. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, Pentecoste, aonde que ele errou? Ele entregou a própria vida dele e não voltou atrás. Se ele tivesse errado esse ensino, batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja estaria sobre um fundamento falso. E eles viveram tão pertinho de Jesus, com Jesus, vai dizer que esses intelectuais, esses papas, esses teólogos tão longe, conhecem mais, tem mais? Então, por que o poder de Deus não vindica? É a tradição, irmãos. Vamos fazer isso. Uma pergunta realmente sensata e ver o que a palavra diz. Agora, isso é para instrução, para você conhecer a palavra de Deus. Assim, se Pedro batizou em nome de Jesus Cristo, depois que Jesus lhe disse para batizar, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele agiu contrário ao que Jesus disse. Isso é verdade? Agora tem que haver algo ali. Então vamos descobrir e pedir ao Espírito Santo para nos mostrar. Em primeiro lugar, vamos tomar a primeira escritura, Mateus 28, 19. Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui na sua Bíblia e veja se diz, nos nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E isso faria 3, né? Diz isso? Não, Senhor, seria em nome do Pai, seria em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo? Está escrito no nome, correto? Bem, o nome é singular. Então não se pode pôr um nome na frente de um título. Seria a mesma coisa do que se Jesus dissesse, batizando em nomes. Não se pode pôr. Quando uma pessoa ela é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ela não é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, ela não é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja você, porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. É isto. E isso seria uma das coisas reveladas nos últimos dias. Vamos aqui. Está escrito em nome, correto? Bem, o nome é singular, correto? Bem, em qual nome ele queria que eles fossem batizados? Em nome do Pai, ou no nome do Filho, ou no nome do Espírito Santo? Ele disse em nome. Bem, francamente, nenhum deles é nome. Quantos pais estão aqui? Vejamos suas mãos. Tudo bem, qual de vocês se chama pai? Pai não é um nome, pai é um título. Quantos filhos estão aqui? Claro.
cada homem, cada varão aqui é um filho. Bem, qual de vocês se chama filho? Isso não é um nome, é um título, correto? Não é um nome, é um título. Bem, qual de vocês se chama humano? Quantos humanos estão aqui? Todos vocês. Bem, qual de vocês se chama humano? Não existe tal coisa, isso é o que você é. O Espírito Santo não é um nome, isso é o que ele é. Eu sou um humano, portanto, nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo são nomes. São apenas 3 títulos que correspondem a um nome. Agora o irmão Branham diz, vou responder esta como se estivesse falando a uma criança. Se você dissesse, bem, como se você estivesse lendo um livro de história que contasse que João e Maria viveram felizes para sempre. E você se pergunta, então, quem são João e Maria? Bem, o único meio de você saber quem é João e Maria é voltar ao início da história e passar por ela. Isso é tudo. Isso, não é isso? Bem, se Jesus disse aqui, batize-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Pai não é nome, e Filho não é nome, e Espírito Santo não é nome. O quê? Então, quem é este? Queremos saber quem ele é. Agora, a melhor coisa a fazer, este é o último capítulo de Mateus, quando Jesus disse, né? O último versículo. Vamos voltar ao primeiro capítulo de Mateus e aos primeiros versículos. Quer dizer, você ouve uma história e termina e diz, João e Maria foram e viveram felizes. Você não entendeu a história. Você tem que voltar cá no início para saber quem era João e Maria. E ali em Mateus 28, 19 diz, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o fim da história. Mas nós temos que voltar ao início de Mateus para entender essa história. Daí o irmão Branham diz, eu vou fazer isso de uma maneira bem infantil para que todos possam compreender. E ele diz, eu quero fazer isso pelas crianças ali para que elas também captem. A primeira coisa é corrigi-lo em sua trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ilustrar com 3. Vamos pôr aqui, ó. Pai, Filho. Deixa eu beber um pouco. E Espírito Santo. Fazer um exemplo, né? Agora, em primeiro lugar, jamais em nenhum lugar da Bíblia é mencionada a Trindade. Você nunca vai encontrar dentro da Bíblia esta palavra Trindade, 3. E eles definem que a Santíssima Trindade, são 3 pessoas distintas, quer dizer, separadas, né? São 3 pessoas separadas, mas sendo uma só. Não cabe essa linguagem da matemática, dizer que 3 é 1. Não cabe isso. 3 é 3, 5 é 5, 10 é 10. Não existe essa palavra trindade. O que houve é a confusão que mais tarde foi oficializada e a Igreja Católica e seus
mestres bateram o martelo e nunca mais foi discutido esse assunto. Mesmo quando houve a reforma, esse tema ela não foi debatido. Esse ismo, por isso que a Igreja Católica, uma vez eu lembro Paulo VI dizendo que se os evangélicos querem ou não, estão unidos conosco pela doutrina da Santíssima Trindade. Engoliram a isca com anzol. Não é? Mas não há. Vamos aqui. A primeira coisa a corrigi-lo em sua trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 itens. Agora, em primeiro lugar, jamais em nenhum lugar da Bíblia é mencionada a trindade. Encontre-a e mostre-me. Não existe. É um erro católico. E vocês, protestantes, se curvam a ele. Observem, agora o que é isso? Bem, eu disse que este é quem? Vamos dar esse exemplo. Pai. E este é quem? E este é quem? Espírito Santo. Agora, o Pai é pai de quem? O Pai, ele é pai de quem? Do Filho, correto? Agora, este é o Pai de Jesus. Não confunda. Agora, este aqui é o Pai, este é o Filho e este é o Espírito Santo, correto? Agora, as pessoas colocam como 3 pessoas distintas. 3 deuses distintos, 3 personalidades distintas, não é de se admirar que os judeus não consigam compreender isso. Muito bem. Em Mateus capítulo 1, começa com a genealogia de Jesus Cristo. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e assim por diante até o versículo 18, Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, aqui está o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, siga-me com sua Bíblia, foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida de Deus, o Pai? De quem ela concebeu? Então não está dizendo que é Deus o Pai, está dizendo que é o Espírito Santo, né? Eu lhe certo, o que diz a congregação diz, do Espírito Santo. Achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Pensei que alguém havia dito que este homem era o seu pai. A Bíblia diz que este homem era seu pai, referindo-se aqui ao Espírito Santo, apontado no gráfico. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora, que tipo de filho tem? Como Jesus disse claramente que Deus era seu pai, isso está certo? Deus é seu pai. Bem, o que o Espírito Santo tem a ver com isto, então? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo era seu pai, e Jesus disse que Deus era seu pai, e vocês dizem que Deus era seu pai, e agora a Bíblia diz isto aqui, se há 2 pessoas distintas, Deus não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo é seu pai. Eu vou
mastigar isso de novo. Mateus 1:18. Maria achou-se ter concebido do... Então, quem é o Pai? Por que vão chamar o Espírito Santo terceira pessoa se ele é o próprio Pai? E Jesus diz que Deus é o seu Pai. Então ele tem dois pais. Acontece que o Espírito Santo e o Pai é o mesmo Espírito. Maria concebeu do Espírito Santo. Deus é Espírito. Não é? Caso contrário, Jesus teria dois pais? Agora vamos ter um pouco mais adiante. Vamos ler, não ter. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não Deus, o Pai, Deus, o Espírito Santo. Vê onde sua ideia triteísta? O que vem ser essa palavra triteísta? Triteísta é o adepto de triteísmo. Segundo a Wikipédia, o dicionário, triteísmo é um conceito sobre a doutrina cristã da Trindade que pode ser vista como uma espécie de politeísmo, quer dizer, mais de um Deus. Politeísmo é a adoração de mais de um Deus. Visa Deus como três deuses iguais e distintos. Aí é onde está essa ideia, né? Vê onde sua ideia triteísta levaria? Isso colocaria Jesus como filho ilegítimo. Certamente é um erro. Não há escritura para isso. Agora, você terá que admitir que Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, é a mesma pessoa. Ou Jesus teve dois pais diferentes, correto? Claro, isso é certo. A Bíblia diz que o Espírito Santo era seu pai. E a Bíblia diz que Deus era seu pai. Agora, quem é seu pai? O Espírito Santo e Deus são o mesmo Espírito. E a mesma coisa. Tudo isto aconteceu, lá em Isaías, né? Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará um filho, chamá-lo-ão chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus, o homem gerado em Maria, Deus o gerou. Deus não teve que pegar o óvulo de Maria, não. Deus gerou ele ali. E ali era o invólucro, o templo, o tabernáculo. Quando ele nasceu, por isso nos diz São João, capítulo 1, e o verbo se fez carne. O verbo é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus, porque Deus habitou ali. Ele é Deus manifesto. E
em Deus, em Jesus, toda a plenitude da divindade foi manifestada. Isso é muito profundo, irmão. Agora, quem é Pai, Filho e Espírito Santo? Pedro fez algo errado? Se ele fez o que Jesus lhe ordenou, são 3 títulos. Eu sou um ministro, sou pai, eu sou um reverendo, como chama aí. Isso é um título, mas nenhum deles é meu nome. Meu nome é William Brana. Ele era o Pai, ele era o Filho, ele era o Espírito Santo. Você tenta fazer 3 deuses, amigo, isso está errado, é um erro. Existem 3 dispensações com as quais os triteístas se confundiram. Deus, o Pai, era o Espírito que pairava sobre os filhos de Israel na coluna de fogo, correto? Deus estava ali. Então Deus se fez carne e habitou entre nós, é certo, em seu Filho. E agora ele está condescendendo até entrar no coração do homem pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: Deus sobre todos, Deus com todos e Deus sobre todos era o grande Espírito, o Logos. Entende? Deus sobre todos. Mas quando o Verbo se fez carne, ali era Deus em Cristo. E no dia do Pentecostes, quando ele se derramou sobre a igreja, ele a santificou pela sua morte e morou nela. Então, Deus em nós. Deus sobre todos, Emanuel, Deus conosco, e agora Deus em nós. São dispensações. Deus sobre todos, Pai. Emanuel, Deus conosco, Filho, quando Deus se fez carne. E Deus em nós, nessa dispensação. Amém? Você diz, é tão simples, é tão simples. Irmãos, abra a cabeça de um teólogo desse. O coitado está confuso. Por isso, se aconselha a fazer um estudo. Todo cristão deveria fazer esse estudo. O mais, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é só um privilégio para nós. Oxalá que nunca fosse mudado esse batismo do apostólico. Estaria certo. Mesmo se o padre batizasse, mesmo quem quer que ele batizasse, usando o nome do Senhor Jesus Cristo, está certo. Usando o nome do Senhor Jesus Cristo, não só o nome de Jesus, porque há muita gente chamada Jesus, mas Cristo é só um. Deus é como uma fita métrica de 90 centímetros. Sim, os primeiros 30 centímetros era Deus, o Pai. Os segundos 30 centímetros, Deus, o Filho. O mesmo Deus, e os terceiros 30 centímetros era Deus, o Espírito Santo. O mesmo Deus, você diz, temos o Espírito Santo em nós, correto? Mas Jesus disse, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque olha aí, é um pronome pessoal. Estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Onde está o Espírito Santo então? Não vos deixarei órfãos, voltarei e estarei convosco. É isto? Deixa eu repetir aqui. Jesus, ele disse que quando ele fosse,
eu enviarei o Espírito Santo. Não é bem assim? Como que é mesmo? Hã? O Consolador, está em São João 14 ali. Alguém diz, veja, aí estão as 3 pessoas, olha ele. Voltarei ao Pai, olha o Pai. E enviarei o Espírito Santo, olha aí os 3. Outro Consolador, veja aí, os 3. Mas siga lendo a Bíblia, só isso. O Consolador, que o mundo não vê. Me ajuda a lembrar da Bíblia que eu já... ou que o mundo não vê. Vamos abrir a Bíblia e ler. Me diga lá, São João 14. (14, 16 e o verso 17). Olha bem. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então os trinitários dizem, aqui está, eu rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade é o Consolador, né? Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Vamos dar um cutucão na barriga de Pedro e perguntar assim, você conhece? Jesus disse que vocês conhecem. Porque habita convosco. Quem morava com eles? E estará em vós. Não vos deixarei órfãos, quer dizer, abandonados, sem pai, né? Voltarei para vós. Não é assim? Bem, é só seguir pelas Escrituras, né? Aonde eu estou, gente? Agora eu me perco por aqui. Vejam, vocês entenderam mal, amigos. É um Deus em 3 dispensações. A dispensação de Pai e do Filho e a dispensação do Espírito Santo é o mesmo Deus. E quando ele disse, ide batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse era Jesus Cristo. E é por isso que ele batizou em nome de Jesus. Agora veja, vamos ver os batismos aqui. Só um intervalo. Deus, ele respeita essas dispensações. E a Bíblia diz que o último inimigo que vai ser vencido é a morte. Claro, com a vida. Então ele entregará o reino àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando fala 3 dispensações, vamos dizer... fique de pé, irmão Getúlio, por favor. Aí está o irmão Getúlio, ele é pai, porque ele tem filhos. Ele é avô, porque ele tem netos. Ele é esposo, porque tem uma esposa. Os filhos não podem chamar ele de avô, ou pode? Nem os netos podem, mas os netos não podem chamar ele de pai. Pode ver. E nem a esposa pode chamar ele de filho.
Não é isso? Então, nós respeitamos essas manifestações aqui. Eu sou pastor, mas o meu nome não é pastor. Eu sou motorista, mas meu nome não é motorista. Eu sou avô, mas o meu nome não é avô. Eu sou filho, mas meu nome não é filho. Por isso a Escritura, ela fala sobre muitos títulos. Rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, Jeová Rafa, Jeová Sama, eu sou, Elohim, Emanuel. Que tal se dissesse, vai e batiza em nome da Rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, Emanuel. Você sabe que tudo isso é Jesus, não é? A primeira vez, obrigado, que o batismo foi mencionado, temos que apurar, né? No Novo Testamento foi por João Batista. Está certo? Vou colocar isto aqui em cima. Veja, você tem que endireitar seu entendimento sobre a divindade. Quer dizer, tira essa trindade da cabeça. Antes que possa endireitar seu entendimento sobre o batismo. Porque o batismo em nome de Jesus Cristo, ele liquida com essa doutrina da trindade. Esse é João Batista, o primeiro a falar de batismo. Porém, João Batista, ele não usava nenhum nome. A pessoa estava disposta a mudar de vida, dentro desse propósito, ele batizava. Ele não usava o nome de Cristo. E a Bíblia nos diz em Lucas 24, 47, porque ele ainda não havia morrido. Então, depois que ele morreu, agora passaram a batizar para o arrependimento e a remissão. Sem sangue não há remissão. A segunda vez que se falou de batismo é em Atos 2:38, onde foram batizados em nome de Jesus Cristo na nova igreja. E a terceira vez foi com os samaritanos, Atos capítulo 8, verso 16. E em Atos capítulo 10, verso 49, foi onde ele os batizou na casa de Cornélio. E a próxima vez que se falou em batismo, sem usar os nomes ou títulos, foi em Atos capítulo 19, verso 5. Então aí está muitas escrituras apontando como é o batismo. Agora, quando foram batizados no dia de Pentecoste, eles foram batizados. Atos 2:38, no nome de Jesus Cristo, correto? Porém, Mateus 28:19, vai, batiza as nações em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ali foi uma ordem. E Atos 2:38 também foi uma ordem, ali não foi um batismo, mas as pessoas que ouviram foram batizadas, e a Bíblia diz quantas pessoas, mais ou menos? 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. E na próxima redada foi 5.000. Agora, quando foram batizados no dia de Pentecoste, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo, correto? Anote, pesquise. Em outra ocasião, Filipe desceu 2 dias depois e começou a pregar aos samaritanos. E pregar para eles e curar os enfermos. E teve uma grande reunião ali e os batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro desceu e impôs as mãos sobre eles e os receberam o Espírito Santo. Pedro subiu ao terraço alguns dias depois, estava com fome, teve uma visão, Deus o mandou para a casa de Cornélio.
E, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a comportar-se como fizeram no princípio. Pedro disse: eles ainda nem foram batizados. E assim ele ordenou a todos que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Cada pessoa na Bíblia foi batizada em nome de Jesus Cristo. Paulo, quero dizer, os discípulos de João não foram batizados em nome de Jesus Cristo. Eles foram batizados para o arrependimento. Vamos abrir em Atos capítulo 19. Um momento. E ler isto. Capítulo 19. Vamos ler isso por um minuto. Então vocês verão, meus amigos, que não é que as Escrituras não se contradizem. Bem, olhem aqui. Capítulo 19, vamos lá, de Atos. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Ouça. Se você tivesse sido batizado por João Batista, o mesmo homem que batizou Jesus Cristo, um homem santo de quem Jesus disse: e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista. Ele é o maior de todos os profetas. Ele conduziu Jesus para a água e o batizou no Jordão. Irmão, se eu fosse batizado por ele, eu me sentiria muito bem. Não é certo? Mas Paulo vem e diz: isso não funciona agora. E afirma: vocês têm que ser batizados novamente. Porém, Paulo, nós fomos submergidos por João lá no Rio Jordão. Ele esclareceu: isso não funciona agora. Vocês têm que ser batizados novamente. Como? E concluiu: João batizou para o arrependimento, este é para a remissão dos pecados, e não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens, senão o nome de Jesus Cristo. E eles tiveram que ser batizados novamente no nome de Jesus Cristo. E não há um lugar na Bíblia ou em toda a história durante os primeiros 600 anos após a morte do último apóstolo em que tenha sido batizados de qualquer outra forma a não ser no nome de Jesus Cristo. E pergunte a qualquer sacerdote católico que você queira, pergunte-lhes quem mudou aquilo e veja o que eles lhes dizem. Pegue o catecismo e leia, dizem. Claro, alguns dos protestantes serão salvos porque se curvaram ao nosso batismo. Eles o mudaram, dizem que tem poder e autoridade para fazê-lo. E vocês creem nisso? Isso é o que dizem, é o que afirma, e é isso que a igreja protestante se curva. Mas, biblicamente, não há absolutamente uma partícula da Escritura sobre isto. Eles tiveram de ser rebatizados
em nome de Jesus Cristo. Irmãos, pastores, eles teriam primeiro serem batizados, e eles batizassem o seu povo corretamente com as Escrituras. Mas o grande problema é este: não creem nas Escrituras. Elogia, bajula, mas na hora de se posicionar pelo que diz, não creem, porque se cresce, diria: eis-me aqui, me batize. Leva esse nome. Aleluias. Agora ouça rapidamente, para que o captemos bem. Não quero retê-los por muito tempo nessas perguntas. Veja, no dia em que Jesus desceu do Monte da Transfiguração com seus discípulos, ele perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens que eu sou? O que dizem? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que és um profeta. Ele lhes interrogou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele declarou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Você não aprendeu isso em alguma igreja, você não aprendeu isso em algum seminário, mas meu Pai revelou isto a você. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a Igreja Católica diz: foi Pedro. Eles tinham uma pedra ali, e ela ainda está na cidade do Vaticano. Por isso que eles fizeram a igreja lá, chamada Igreja São Pedro. Primeira coisa, Pedro, não temos com nenhuma confirmação na história que ele foi em Roma. Então a Igreja Católica diz: está fundamentada sobre Pedro, o homem. E isso sucedeu em Jerusalém, ou na Palestina, e disseram que aquela era a rocha. A igreja protestante diz: foi sobre Pedro que a igreja foi edificada. Se for assim, ele recaiu alguns dias depois. Não foi isso? A igreja protestante, ela diz que a igreja foi edificada sobre o homem, Jesus. A igreja católica foi sobre o homem, Pedro. É isso aí. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que a igreja foi edificada sobre a revelação divina, vinda de Deus. É só ler a Bíblia como está ali. Que diz os homens ser o Filho do Homem? Isto, aquilo, e vocês. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai. E sobre esta pedra, quer dizer, esta revelação, edificarei a minha igreja. Irmãos, eu vou ficar por aqui e algum dia trataremos sobre esse tema, sobre a revelação, aonde a igreja está edificada. Vamos ficar de pé? Que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Vamos ter o culto de ceia, começa pelas 5 horas, o máximo às 7h30 já terminou. Que você venha e tome a sua santa ceia. Não é certo? Inclinemos as cabeças, Pai. Queremos lhe agradecer pelo Senhor nos ter dado a compreensão
neste assunto, nesta verdade, e saber que pertencemos à tua família, a qual leva o nome de Jesus, e este nome foi invocado sobre nós ali nas águas, e as águas como a sepultura, ó Deus, fomos enterrados para termos uma consciência limpa contigo e levantamos para viver uma vida diferente, uma vida nova. Abençoa o teu povo e dá-nos um grande dia hoje. Abençoa o culto de ceia e que todos possam, ó Deus, vir e testemunhar da sua fé e do seu compromisso com a verdade. Guarda-os em teu nome. Em nome de Jesus eu peço. Amém.